Olá, o Entre Linhas de hoje começa numa homenagem ao autor de obras como As Cidades Invisíveis, O Cavaleiro Inexistente e Se um Viajante numa Noite de Inverno, o escritor italiano Italo Calvino, que nasceu há 100 anos e que no célebre ensaio Por que Ler os Clássicos deu todas as pistas para entendermos por que ele mesmo, Calvino, é um clássico da literatura contemporânea. A ironia marca tanto a obra quanto a biografia de Italo Calvino. Afinal, um dos maiores escritores italianos do pós-guerra, na verdade nasceu em Cuba, na cidade de Santiago de Las Vegas, onde seu pai trabalhava como agrônomo. A família voltou à Itália quando ele tinha apenas 2 anos, mas isso não impediu que, já adulto, Calvino retornasse à ilha para se casar com a tradutora argentina Esther Judith Singer e se tornasse amigo do guerrilheiro Che Guevara, líder da Revolução Cubana. Embora não haja marcas explícitas da experiência caribenha em sua obra, não seria exagero dizer que Calvino é o autor europeu que mais se aproxima do boom da literatura latino-americana nos anos 50 a 70, especialmente de Jorge Luis Borges, sobre quem escreveu um belo ensaio incluído no livro Por que Ler os Clássicos. Seu primeiro romance, A Trilha dos Ninhos de Aranha, de 1947, ainda pertence à esfera do neorrealismo italiano e da preocupação de traduzir em ficção sua participação na resistência ao fascismo durante a Segunda Guerra. Logo, porém, Calvino começa a se interessar pelos modos de capturar a realidade presentes em fábulas italianas. Nessa coletânea publicada em 1956, ele seleciona e reescreve contos populares, menos com o intuito de traçar uma genealogia do imaginário ao longo do tempo, do que com a intenção de fazer uma arqueologia de formas ficcionais, num mosaico que expõe contrastes e simetrias. Abre-se assim um caminho marcado pela expressão lúdica da experiência e incluindo borgianamente a experiência da leitura, cujo resultado é a trilogia Os Nossos Antepassados. Composta por O Visconde Partido ao Meio, O Barão nas Árvores e O Cavaleiro Inexistente, a trilogia é uma paródia do Orlando Furioso de Ariosto e Calvino atualiza, com humor fantástico, esse clássico da novela cavaleiresca do século XVI, conectando-o à sensibilidade moderna, aos temas do sujeito mutilado, isolado e alienado pelas engrenagens da sociedade contemporânea. No final dos anos 60, Calvino se muda para Paris, onde entra em contato com os escritores do Oulipo, acrônimo em francês para Oficina de Literatura Potencial. O grupo, formado por autores como Raymond Queneau e Georges Perec, propunha uma literatura que criasse restrições, como escrever um romance inteiro sem determinada vogal ou seguindo uma estrutura narrativa pré-determinada, de modo a controlar as regras do fazer literário. A ideia era a de que a imaginação, mesmo a mais delirante, nunca é livre, pois sempre está sujeita a determinações sociais, psíquicas. Assim, paradoxalmente, a melhor maneira de ser de fato livre consiste em determinar as próprias leis da invenção, por mais arbitrárias que pareçam. Essa mistura de rigor matemático e fabulação ia ao encontro dos textos que Calvino vinha escrevendo nas cosmicômicas, com breves narrativas especulativas e labirínticas a partir de enunciados científicos da geometria e da astronomia. E ao entrar para o Oulipo, ele produz 2 obras-primas. As Cidades Invisíveis, de 1972, é composto por diálogos em que o explorador veneziano Marco Polo narra a Kublai Khan, imperador dos tártaros, as andanças que fez pelas cidades do seu vasto domínio asiático. Calcado no lendário livro de Marco Polo, escrito no século XIII, o romance de Calvino organiza o périplo de acordo com temas: as cidades e a memória, as cidades e o desejo, as cidades e os símbolos e assim por diante, e faz com que os grupos de narrativas se intercalem segundo uma série matemática que potencializa as possibilidades de representação das multifacetadas vivências de Marco Polo, fazendo da aventura do desbravador uma epopeia mental do próprio Calvino. Tread carefully, Master Polo.
Your words can get you killed. E no romance Se um Viajante numa Noite de Inverno, publicado em 1979 e obra mais radical do escritor italiano, o protagonista do livro é o próprio leitor de um romance de Calvino, cuja leitura é interrompida por um obstáculo, um erro de encadernação do exemplar, levando o leitor a tentativas de leitura de outros enredos criados na narrativa. Leituras sempre interrompidas por novos obstáculos que expõem, pela quebra da fruição do texto e pela ênfase no livro como um artefato, o fosso vertiginoso que se interpõe e que está na gênese da literatura entre fato e ficção, realidade e representação. Cerebrais e divertidos, racionais e alegóricos, eruditos e pós-modernos, mesclando razão científica e uma metódica atenção aos devaneios, os livros de Calvino são a realização dos valores literários que ele mesmo evocou em 6 propostas para o próximo milênio. Nessa série de conferências, escritas para apresentações que faria na Universidade de Harvard, em Boston, Calvino discute as qualidades literárias que ele desejava que fossem dominantes no futuro: leveza, rapidez, exatidão, visibilidade e multiplicidade. A última das 6 conferências deveria ser sobre a consistência, mas permaneceu apenas indicada num manuscrito, pois Calvino morreu em setembro de 1985, antes de embarcar da Itália para os Estados Unidos. Grande ensaísta e crítico literário, Calvino escreveu vários livros de ensaios. No mais célebre deles, que dá título ao volume Por que Ler os Clássicos, discorre sobre os motivos da permanência de algumas obras como pilares da civilização. Numa das formulações, ele escreve que um clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer. Definição que cabe perfeitamente a muitos dos livros que compõem a obra poliédrica de Ítalo Calvino. Estrelado por Mariana Ximenes e Vladimir Brista e disponível em streaming, Capitu e o Capítulo é uma leitura muito autoral do romance Dom Casmurro, de Machado de Assis, pelo diretor Júlio Bressani, que conversou com Entre Linhas sobre o longa-metragem. Chamam-me Casmurro. Não é esse meu nome. É um apelido. Capitu não é nenhuma adaptação, nenhuma versão do Dom Casmurro. É uma distorção do Dom Casmurro. Sou muito amigo do Haroldo de Campos. E numa conversa com ele, mas ele disse assim: olha, nós temos que ver o seguinte, a questão do Capitu, se ela traiu, se ela não traiu, isso é uma questão secundária. O importante no Capitu, do Dom Casmurro, não é a Capitu, é o capítulo. Entendi a sugestão como o capítulo ser uma fonte, quando você vem fazendo a leitura, vem fazendo com atenção em cima daquele texto, aí interrompe. Mas continua a leitura, mas houve uma interrupção, depois a outra. E uma interrupção atrás da outra de uma leitura que continua o texto, só interrompe. O filme, na verdade, ele esconde o cinema. O cinema está oculto do filme. Você precisa de certas preces da percepção do filme para ver como o cinema organiza aquilo ali. Eu me tornava Escobar para você. Não há tanta surpresa quanto a inversão, ou essas relações que aparecem aqui ou ali, né? Tudo já está indicado, tem alguma indicação dessa no livro, e é uma coisa que aparece também como uma espécie de componente do ciúme, né? O ciúme, né? Eu entendi o ciúme como uma espécie assim, de uma climbra mental que amarra em si próprio, dificulta os seus movimentos. E isso é uma coisa que está um pouco dentro do texto, né? O ciúme aí tem esse componente de dubiedade, né? de alguma coisa que
provoca aquilo. Na semana passada, 2 acontecimentos agitaram a cena literária nacional e internacional. Em Estocolmo, a Academia Sueca anunciou que o ganhador do Prêmio Nobel de Literatura deste ano é Jon Fosse, quarto norueguês a receber a honraria. Dramaturgo e poeta, nascido em 1959, Fosse é autor de mais de 30 obras em prosa e tem 2 romances publicados no Brasil. Melancolia é uma narrativa baseada na vida do pintor de paisagens Lars Herterwig, personagem mergulhado em dúvidas existenciais e artísticas. Já no romance É a Alice, Fosse reconstrói a voz interior e as vivências de uma mulher que viveu uma perda traumática. No Brasil, o fato marcante foi a eleição de Ailton Krenak pela Academia Brasileira de Letras para a cadeira que foi ocupada pelo historiador José Murilo de Carvalho, morto em agosto. Krenak é o primeiro indígena a entrar na instituição, fundada em 1897, e que reúne, seguindo o modelo francês, escritores, intelectuais e personalidades de relevância cultural. Nascido em Minas Gerais e pertencente à etnia Krenak, o novo imortal é reconhecido por sua militância política e ambiental e, como escritor, por uma obra filosófica, na qual se destaca a trilogia Ideias para Adiar o Fim do Mundo, A Vida Não é Útil e Futuro Ancestral, na qual difunde a cosmogonia indígena e seu papel no enfrentamento das questões contemporâneas. O livro que eu indicaria para vocês é O Sentido da Vida, de Conrado Caligares. Ao contrário do que possa parecer pelo título, ele não é um livro de autoajuda. E eu indico justamente porque é um livro de um psicanalista que consegue falar de psicanálise e responder essa questão da que seria uma vida feliz, uma vida interessante, numa linguagem comum, não numa linguagem psicanalítica ou psicológica, uma linguagem acessível para todos. O livro que eu quero indicar é o livro que eu comprei, chama Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Comprei para dar de presente. E ele fala sobre o dia de uma mulher na Inglaterra, que ela tá na meia-idade, e ela encontra um amor dela que deu errado. E aí, nesse mesmo dia, ela tá organizando uma festa. E ela tem que repensar várias coisas e tal. Passa tudo em um dia. Eu vou indicar o livro Felizes os Felizes, da escritora francesa Yasmina Reza. Ela é autora da famosa peça Deus da Carnificina. E esse livro é um pouco uma coletânea de contos e um pouco um romance, com histórias muito trágicas e muito cômicas sobre o cotidiano, relações familiares, relações sociais. É muito leve e gostoso de ler. Depois do intervalo, você vai conhecer a Supersônica, uma editora de audiolivros que amplia o acesso de obras literárias a pessoas com deficiência. O Entre Linhas volta já. Os atores Isabel Teixeira, Sandra Corvelloni, Caio Blá e Guilherme Weber dão voz aos audiolivros da Supersônica, uma nova editora voltada para esse segmento e com uma preocupação especial de promover o acesso da literatura a pessoas com deficiência visual. Maria, como é que surgiu a Supersônica? A Supersônica foi uma ideia que surgiu da Dani, da Daniela Thomas. Ela sempre foi uma amante de audiolivros, escutava muitos livros. Ela fala que ela escutava livro correndo, tipo, no sol de 40 graus, escutando uma história sobre a Rússia fria. E ela escutava muito livro para continuar em contato com o inglês depois que ela voltou para cá, para o Brasil. E daí eu escrevi em 2021 um artigo para 451 sobre a minha experiência com audiolivros, que não era muito boa, assim. Depois que eu fiquei cega, eu precisei... eu fui experimentar outros jeitos de ler e como que eu poderia fazer para ler de forma independente. E daí o audiolivro surgiu como uma possibilidade, mas só que era muito... Sei lá, eu sentia que a qualidade variava muito e tinha muitas leituras meio robotizadas. E a partir desse texto que eu falei de alguns que eu gostava, alguns que eu não gostava, a Dani veio com essa ideia de colocar
meio arregaçar a manga e fazer uma editora de audiolivros com atores excelentes e maravilhosos, com uma boa curadoria. E o que os livros da Supersônica têm de diferentes que supram as necessidades que não eram supridas pelos anteriores que você leu ou escutou? Tem essa coisa de uma direção, e acho que são atores muito, muito incríveis que estão se entregando muito para a leitura de cada livro. A Bel tem uma super viagem com a Annie Ernaux e já morou na França e conhece esse universo e tá enfim, ficando muito perto de toda a obra dela e de todo estilo de escrita e de pensamento dela mesmo. Era o fim de semana do dia 11 de novembro. Voltei para a casa dos meus pais. Em certo momento tive um rápido e curto corrimento de sangue rosado. Isabel, como é que é a experiência de interpretar um texto literário exclusivamente com a voz? Pensando agora aqui com você, é a continuidade de um aprendizado, porque antes de qualquer coisa eu sou uma leitora. Então, acho que isso é muito importante nesse sentido. E escutei muito audiobook também, escuto audiolivro. O que me levou ao teatro foi a palavra. Eu sou da FEFELESH, da Faculdade de Letras, mas a palavra me levou para o teatro. E é o que me rege até agora. Então, quando me veio o convite, eu falei, bom, essa autora tem tudo a ver com o meu tipo de escrita, que eu sou uma escritora de diários para queimar, eu costumo falar isso. Então coube a você a Annie Ernaux, falei, tá que tem tudo essa certo, escrita autobiográfica? ainda falei para Mari Beltrão, que foi quem me convidou, e para Dani, eu falei assim, vocês estão chamando a pessoa certa. Escrevi para P, dizendo que estava grávida e que não queria o filho. Eu já estou lendo o 5º livro, está sendo um grande aprendizado. O primeiro é o acontecimento. O primeiro é o acontecimento. Tem um ponto, como diz a Maria fala, não existe voz neutra. Não existe mesmo voz neutra. Mas tem um ponto que é um ponto generoso da minha voz e da minha interpretação, onde eu leio a frase, eu vejo a imagem e eu deixo ela ressoar e se formar. Eu não conduzo ela na emoção, como poderia ser no teatro, porque eu estou lendo em voz alta, eu tenho um compromisso com aquela escritora. É ela que está na frente da leitura, não eu, sabe? Então é todo um trabalho permanente de observação, de autoescuta, de atenção, de foco. É incrível. De volta a Rouen, liguei para o Dr. N, que confirmou meu estado e anunciou que enviaria meu atestado de gravidez. Há modulações, diferenças na interpretação ou na leitura desses livros, uma vez que, de alguma forma, ela tem uma tônica dominante, que é essa escrita autobiográfica. Mas isso implica alguma diferença de uma interpretação para outra, de um livro para o outro? Se eu penso no acontecimento, por exemplo, é um livro que eu tive que solarizar muito ele, porque eu sempre estava com vontade de chorar. E eu escutei ele agora. E fiquei muito emocionada, porque eu falei, porra, eu tô escutando e a minha voz, você sabe como é difícil a gente ouvir a voz da gente. Os anos, ele já tem uma toada muito, muito diferente, que é o que eu tô lendo agora. Então, ele é como um álbum de fotografia que vai abrindo fendas na história muito particulares. Então, acho que ele tem uma objetividade maior. São nuances muito pequenas entre um livro e outro, porque eu acho que eu tô lendo um livro só. Nos 4 lançamentos, a gente tem obras em domínio público, como é o caso do Machado de Assis, mas a obra, por exemplo, da Annie Ernaux, que é uma autora que está aí, atuante, viva, e que tem direitos autorais de tradução da editora Fósforo no Brasil. Como é que vocês trabalham a questão dos direitos quando se trata de um livro de autor que não está em domínio público? Todo mundo tem uma vontade muito grande de produzir audiolivro, de disponibilizar o catálogo em formato acessível enfim, nesse personagem que a gente está se propondo a fazer essas adaptações, grandes projetos para cada adaptação. Então estão sendo conversas muito contínuas, assim. A gente lançou com a Fósforo e com a Ubu, enfim, livros licenciados por ela para a gente produzir. E daí a gente está já falando com outras e continuando a conversa com elas e está sendo muito, muito bom.
Bioy e Borges reúne as obras escritas em parceria pelos argentinos Adolfo Bioy Casares e Jorge Luiz Borges, como 6 Problemas para Dom Isidro Parodi e Crônicas de Bustos Domecq. Com o subtítulo A Extraordinária Vida de Santos Dumont, Asas da Loucura é uma biografia do inventor brasileiro escrita pelo britânico Paul Hoffman. Incluindo o ensaio de Maurice Blanchot, O Tagarela é a edição brasileira do livro de 1946, em que o francês Louis-René de Forêt cria uma voz narrativa singular, um monólogo de uma personagem que lida com seus fantasmas e com sua própria escrita. E o romance A Marcação, da islandesa Frida Isberg, é uma distopia em que a capital de seu país, Reykjavik, foi dividida por um muro que separa a população por critérios comportamentais, numa alegoria irônica da servidão voluntária à tecnologia. O Entre Linhas de hoje começou homenageando o centenário de Ítalo Calvino e termina com a lembrança de outro escritor nascido há 100 anos, o romancista e cronista mineiro Fernando Sabino, que morreu em 2004 no Rio de Janeiro e autor de livros como O Grande Mentecapto, O Menino no Espelho e O Encontro Marcado. Até a semana que vem. Já se foi o tempo em que eu considerava a atividade literária uma atividade de exceção. Eu hoje acho que a literatura, a arte, de modo geral, está inserida na própria vida e decorre, é uma decorrência da própria vida, flui da sua atividade vital, existencial. Ela é uma, vamos dizer assim, uma decorrência realmente. Eu sou muito otimista. Eu tenho, inclusive, com relação à vida, uma gratidão extraordinária, porque ela me deu muito mais do que eu esperava e muito mais do que eu merecia. E tudo o que me acontece é bom. Eu sou de muita sorte. Eu sou otimista porque, como dizia meu irmão, o otimista erra tanto quanto o pessimista, mas sofre muito menos, sofre só uma vez. Eu acho que a literatura é uma decorrência da própria vida e não é tão importante assim quanto viver. Eu ganhei a minha vida propriamente dita, porque eu tirei da crônica os meus recursos de vida, eu vivi daquilo que eu escrevi, de modo que já é uma maneira de ganhar a vida economicamente. Mas, além disso, eu ganhei também, ganhei em experiência, ganhei em vivência, porque eu não estou escrevendo no momento em que eu me tranco no quarto e sento diante da máquina de escrever, eu estou escrevendo o tempo todo. No momento em que eu estou conversando com você, estou estabelecendo uma relação mútua de amizade, de admiração, de simpatia, de acolhimento, de compreensão, que eu acho que é o papel que a gente tem que fazer em relação ao nosso semelhante, eu estou escrevendo. Eu sou fundamentalmente um escritor, isto é, um homem que se exprime através da expressão verbal. Essa expressão, eu estou, neste momento, eu estou escrevendo uma bela página literária na minha cabeça, estabelecendo um contato com você. Quer dizer que vale a pena. Mas só vale a pena. Só vale a pena. É uma atividade fundamentalmente positiva. Ela acrescenta alguma coisa. Ela traz, ela te dá, faz com que você chegue à sua verdadeira dimensão. Pelo menos é o que a gente busca.